Estados Unidos podem enviar para o México brasileiros que entrarem de forma ilegal no país. Quem conta pra gente é a Camila Yunes. O governo dos Estados Unidos estuda enviar imigrantes brasileiros que entrarem de forma ilegal no país para o México. Isso devido à alta no número de brasileiros que viajam até a fronteira terrestre entre os dois países para pedir asilo às autoridades americanas. A medida poderá ser viabilizada através do Protocolo de Proteção a Migrantes, acordo firmado entre México e Estados Unidos, em que o governo mexicano concordou em receber imigrantes que chegam de forma ilegal no território norte-americano. Até agora, o protocolo é restrito a países de língua espanhola e já resultou em mais de 57 mil deportações de não mexicanos. Vale ressaltar que o Departamento de Segurança Doméstica ainda não determinou se será através deste programa que os brasileiros serão deportados. No entanto, de acordo com o porta-voz do órgão, a ideia é que o protocolo de proteção a migrantes seja estendido a outras nacionalidades. Também há a possibilidade de os brasileiros que aguardam um processo judicial serem enviados a outras nações como Honduras, por exemplo, que tem um acordo com Washington nesse sentido. Segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, a quantidade de pessoas que saíram do Brasil e foram detidas tentando cruzar a fronteira aumentou em 10 vezes entre 2018 e 2019. No ano passado, quase 18 mil brasileiros foram presos tentando entrar nos Estados Unidos através do México. Olha, toda a minha simpatia aos milhares de brasileiros que todo ano tentam, de forma até ilegal, entrar nos Estados Unidos. O fluxo é sempre nessa única direção, nunca o contrário. Isso deveria servir de reflexão para quem acha que o Brasil é o máximo com suas leis trabalhistas, cheia de regalia e tudo mais, e na verdade o trabalhador mesmo, aquele que quer trabalhar e não contar só com emprego ou esqueminha do governo ou coisa e tal, quem quer trabalhar sabe que encontra muito melhor oportunidade nos Estados Unidos, onde não existe nem a 10ª parte em termos legais de direitos trabalhistas, né? Mas há, em compensação, muito mais oportunidade de emprego, salários muito maiores, porque existe mais livre mercado, mais capitalismo. É isso que funciona na prática. Agora, não pode querer entrar de forma ilegal. É um país que valoriza muito o império da lei. Se você já chega cometendo um crime, é óbvio que você vai encontrar uma resistência grande, e assim deve ser, sob o risco de ir minando justamente um dos grandes pilares e atrativos que tem o país, que é o império da lei, sob o risco dele virar mais uma republiqueta das bananas, como tantos países latino-americanos, né? E isso os americanos, pelo menos a ala republicana, conservadora, não vai permitir. E é por isso que o tema de imigração é tão sensível nas eleições, porque os democratas, cada vez mais radicais, querem fronteiras escancaradas e, inclusive, defendem um modelo de estado de bem-estar social. Ou seja, imagina você abrir as fronteiras todas e usar o Estado para pagar subsídios para os imigrantes que chegam e sequer querem se aculturar no país, assimilar a cultura, né? Inclusive, os democratas têm esse discurso de não precisar mais aprender o inglês, bota tradutor para eles. Quer dizer, você não precisa sequer seguir as leis vigentes nos Estados Unidos, porque afinal você vem de uma cultura diferente. Isso seria a destruição dos Estados Unidos como conhecemos a nação. E isso, a imensa maioria dos americanos não vai realmente tolerar. É por isso que Trump conta com essa cartada da imigração como um dos principais trunfos para sua vitória. Foi assim em 2016, será novamente assim esse ano.